em Direito, sou corretor de imóveis também, né? Trabalhei em setor de notas por 8 anos, então eu conheço notas desde reconhecimento de firma até a escritura. Eu trabalhei em protesto, eu trabalhei em reconhecimento, procuração, escritura, então tudo no setor de notas eu tenho bastante conhecimento, né? Tive uma escola muito boa, até estudava ainda estudo, né? Para concurso, né? Para ser tabelião. Então, muitas coisas fui aprendendo com o tempo, claro. E com o tempo eu comecei também a ver a demanda sobre o despachante, né? Na minha região aqui, o despachante imobiliário ninguém falava sobre, né? Então eu comecei a ver que as pessoas tinham um pouquinho de dificuldade para fazer algumas coisas e tal. E aí no começo do ano, falei, não, agora eu vou começar sozinho. E aí eu saí do cartório, né? Saí do tabelionato, mas eu peguei toda a parte de implantação do notariado. Então, desde 2020, que foi dia 26/5/2020, com o provimento 100, veio o notariado para poder ajudar as pessoas. E aí a gente, lá para cá, eu trabalhei bastante, né, como escrevente, e pude estar ajudando várias pessoas no notariado. E aí, como eu entrei no grupo, né, conversava sempre com a Tainá, e aí aquele dia eu vim aqui, teve algumas discussões, falei, opa, vamos ajudar as pessoas, né? Porque eu penso assim, eu acho que quanto mais a gente ajuda as pessoas, mais a gente vai para frente, né? E eu acho que conhecimento tem que ser passado. Então, eu quero agradecer a todos que estão me ouvindo, que, né, se tiverem alguma dúvida depois podem me pedir, quando eu estiver falando podem me interromper, porque eu sei que a dúvida aparece e a gente fica com vergonha, assim, não vou pedir porque ele vai ficar bravo. E eu não sou assim, podem me pedir, podem parar, né, me questionar, e não quero que ninguém saia com dúvida, claro, né, sempre acontecem as dúvidas no trajeto, às vezes vai fazer algum processo, acontece com a dúvida, assim, não, vou pedir para alguém e tal, e o que eu puder ajudar, eu vou estar sempre ajudando, respondendo no grupo, no particular, às vezes pode ser que eu demore um pouco, às vezes é meu corrido, mas eu vou estar sempre ajudando vocês aí. E então, conversei com a Tainá para a gente estar sempre se ajudando, né, Tainá? É isso aí. Então, O Júnior é mais um desses anjos aí que a gente consegue contar. Né? Tudo que eu puder ajudar com vocês na parte de notas aí, eu entendo, notas né, não que eu entenda bastante, né, mas eu tenho uma noção básica aí que posso estar ajudando vocês aí. Muito legal. Ô, Júnior, me diz uma coisa. Me fala, então, o que é esse notariado, né? Eu fiz um roteiro com o Júnior, nós vamos tentar fazer uma abordagem, assim, uma entrevista que Sim. abranja, assim, os principais tópicos, né, sobre o notariado, as principais dúvidas, e depois a gente, no meio, como o Júnior falou, vocês podem ir levantando a mão, que daí a gente vai organizando, ou abram o microfone mesmo e peçam a fala. Vai ser bem, bem informal aqui. Então, nesse primeiro momento, eu fiz aqui as perguntas, eu vou tentar seguir a entrevista, mas se vocês tiverem qualquer questionamento, para não interromper a linha de raciocínio aí, né? Às vezes a gente esquece da pergunta, enfim, né? Às vezes acaba ficando fora de contexto. Por favor, perguntem, tá, gente? Essa reunião é para a gente aproveitar ao máximo. Isso aí. Júnior, então vamos lá. O que é esse notariado, né? Por qual lei e norma ele está amparado? Me fala um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, o notariado, ele veio, é uma plataforma digital, né, onde o colégio notarial teve essa decisão de poder implementar o cliente como meio digital. Então, poder aproximar o cartório, o tabelião, o tabelionato de notas, né, o cartório de notas, poder estar mais próximo da pessoa, poder estar na palma da mão, certo? Então, assim, ele veio para poder dar um pouco mais de facilidade, de você não estar precisando se deslocar, de você estar ali com o celular na mão, poder fazer, porque assim, hoje em dia, tudo é celular, né? A gente sabe que tem WhatsApp, tudo, então, ele veio, porque, assim, a pandemia foi uma parte ruim, né? A gente teve muitas percas e foi complicado. Mas essa questão de cartório, do notariado, ajudou muita gente que estava lá, né? Eu estava trabalhando na pandemia dentro do cartório. Então, facilitou muito para que trouxesse aquilo perto do cliente. Então, foi isso que o Colégio Notarial teve essa ótima ideia, né? Eu penso que foi uma ótima ideia, para as pessoas não precisam até ficar indo até o cartório. Eu sempre dizia que o cartório ia estar na sua mão, na palma da mão ali, você resolve tudo por ali. E vai acontecer isso. Quando eu estava no cartório, eu via muito isso. Muito cliente deixou de ir no cartório. Por quê? Faz tudo online. Não precisa ter o cartório.
né? Então, isso foi podendo ajudar, né? Por isso que eu vi algumas dúvidas que comentaram, eu penso assim, que ele veio para ajudar, não dificultar, porque é fácil, prático e rápido, né? E o que veio para regulamentar ele foi pelo CNJ, que é o provimento 100 de 2020, que foi criado no dia 26/5/2020, né? Então, foi mais ou menos isso, né? Me diz outra coisa, é obrigatório os cartórios se credenciarem no notariado? Olha só, eu entendo que sim, tá? Mas cada tabelião tem uma política, mas eu vejo que ainda tem cartório que não adquiriu, não veio fazer ainda essa parte do SINSEC, mas está no CNJ, né? E que nem, acho que até que eu estou falando com você no começo ali, que tem cartório que ainda não, né, que não começou a fazer. Eu acho que assim, ó, quando a pessoa não faz o serviço, quem perde é o próprio tabelião, o próprio tabelionato que está perdendo o cliente, está perdendo a forma de adquirir, né, de poder estar na frente dos outros cartórios, né. Então, eu contar um cartório, pouquíssimos, eu acho, sabe, que eu sei que não adquiriram, mas eles têm que fazer, né? Quando você vai, porque é gratuito, né? Então, tem que ser feito o notariado. Se a pessoa for lá pedir para fazer, eles vão fazer. Se não fizer, vai ter alguém mais perto, né? Entendeu? Que vai fazer. Acho que alguém levantou a mão. Isso, como foi a Renata. Só complementando, como a gente já havia conversado, os tabelionatos, eles têm concorrência entre si, diferente dos registros imóveis, né? Então, venha complementar a tua fala aí. Renata, vou abrir para ti. Tá, vamos lá, Júnior. O que acontece? Aqui na cidade que eu moro, tem um tabelionato que eles fazem todo esse processo de atos eletrônicos. Uhum. Teve uma situação que a pessoa fez, né, o e-notariado, para poder assinar uma escritura eletrônica, só que antes de assinar a escritura, a gente precisou reconhecer firma em um contrato não, numa procuração. E aí não conseguiu, porque tinha alguma coisa que o cartório deveria pagar ou habilitar, não sei, e o cartório não tinha habilitado. Tem disso? Veja só, eu trabalhei na plataforma do SENSEC, né? Como escrevente, dentro do cartório. Então, eu sei o lado do cartório e o lado do cliente. Então, eu sei dos dois lados. O que acontece? Mensalmente, tem um boleto que você paga. Correto? Que é dos atos que você pratica dentro do SENSEC. Você entendeu? Só que assim, o que eu penso? Se o cartório não vai fazer isso para você, ele está perdendo cliente. Porque eu vou ser bem sincero para vocês, não é um absurdo. Não é um absurdo, é um valor bem... Claro, eu não sei se vai exato, mas eu lembro que era um valor bem baixo, sabe? Bem baixo. É como se fosse uma mensalidade? Isso mesmo, porque assim, veja só. Renata, né? Renata. São créditos. Oi? São créditos. Eles são adicionados a cada escritura ou certidão que você vai enviar. Você pode colocar o valor de R$50, de R$100. Sim. Isso fazia mensal, sabe? Porque isso aí varia de cada tabelião. Cada um tem a particularidade, certo? Nós fazia mensalmente. O tabelião falava assim, hoje ele pagava mensal, vou colocar tanto. E aí, conforme nos atos, ele ia pagando, entende? Mas tem esse valor, sim, dentro do SENSEC. Mas Elton, né? Isso. Mas o valor é exorbitante, não. Você sabe, não sei se você sabe, mas não é exorbitante, não. É um valor bem... Não, por exemplo, aqui, se eu for fazer eu estou fazendo uma procuração para um cliente que está na Espanha. Certo. Por exemplo, se o cartório não quer investir no sistema e ele quiser colocar só o crédito daquela procuração, ele coloca os 55 ou os R$100 que vai precisar do cartório para emissão, e aí ele coloca aquele valor, emite o documento e pronto. Agora, obviamente, que ele precisa estar licenciado e precisa estar dentro dos padrões do checklist do notariado. Isso mesmo, dentro do SENSEC, isso mesmo. É bem isso, Renata. Mas, assim, eu digo para você que não é um valor exorbitante. Você é cliente, você vai pedir para fazer o serviço, você vai estar pagando pelo serviço, ele tem que pagar o SENSEC também. Você entende? Você vai estar pagando pelo serviço dele. Você diz assim,
Faz serviço de graça? Não vai, os emolumentos estão lá, você vai estar pagando pelo serviço, você vai pedir para ele fazer o serviço, e ele vai ter que pagar na CSEG. Isso foi uma desculpa que eles deram para você, né? Querer falar, mas foi uma desculpa, né? Porque a gente sabe que tem que, né, que tem que, mas está regulado no provimento. E a gente sabe que não é um valor exorbitante. Eles podem pagar, você vai estar pagando também para eles, eles vão fazer normal para você. Entendi. Mais uma pergunta, Júnior. Quando a gente entra lá no site do e-notariado, para poder preencher, né, aquelas informações para fazer assinatura eletrônica, ele te dá a possibilidade de você escolher o cartório o tabelionato mais próximo. Isso mesmo. É por esse motivo que alguns tabelionatos não aparecem, porque eles não pagam pelo serviço? Olha só, o que eu vejo? Quando você coloca lá, tem como, eu não sei se vocês, mas eu aqui, eu não sei, eu não fiz ainda para muito longe, sabe? Mas aqui, eu não sei quando você foi escolher, teve bairro para você escolher ali, quais que você queria ou não? Bairro não, mas ele fala qual o cartório mais próximo. E, tipo assim, de 10 eu só consigo enxergar um. Uhum. É que também, Júnior, só, tem o cartório ele tem que estar credenciado. Então, sim, por exemplo, assim, se o cartório ele não foi lá, não credenciou, ele também não está preparado para isso, porque hoje nós sabemos que a realidade de muitos cartórios, nem máquina boa tem para isso. E assim, o programa, ele requer uma máquina boa, a memória requer uma marca boa, tem os cabinhos que encaixa lá o certificado. Então, tudo é uma máquina boa, tudo tem que ter investimento. Então, se o cartório de notas é um cartório, principalmente desses antigos, desses que não querem investir, ele não vai investir em máquina, ele não vai investir em certificado, ele não vai investir, inclusive, em qualificação para o profissional, porque o escrevente, ele tem que estar qualificado a trabalhar com o sistema eletrônico. Sim. Ele tem que ele tá certinho ali para poder disponibilizar o serviço. Então, ele não disponibiliza o serviço, aí, por exemplo, a Renata vai procurar ele lá, ele não está cadastrado. Ele não está disponibilizado esse serviço, por quê? Porque ele ainda não se preparou. A gente sabe, né? Eu sei bem também sobre isso, porque assim, tem muito cartório que está sucateado já, né? Você chega no cartório lá, você olha e você pensa assim, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, né? E aí a gente sabe, porque, claro, como os concursos novos que tem muito tabelião para frente, né? Que enxerga o cartório para frente, com servidor novo, SSD, cabeamento tudo novo, coisas novas para poder ir para frente. Mas como vocês me falaram, claro, eu sou de Santa Catarina. Graças a Deus, Santa Catarina não é terá, não sei como é que é em Brusque, mas nós aqui tem os cartórios são muito bons, sabe? Os cartórios são para frente, entende? Na nossa região aqui, acho que, eu não sei também como é que é o restante, mas na região sul que eu acho que tem bastante cartório. Claro, no Rio Grande do Sul também não é tanto, né? Mas em Santa Catarina tem cartório muito bom. Mas como a Renata falou, é isso, por quê? Porque eles não têm uma webcam que vai lá, tenha uma imagem boa, não tem o certificado que consiga fazer a parte digital, né? Então, aquilo, e daí o tabelião não consegue trabalhar também, né? Fica precário para todo mundo. O cliente não consegue fazer o certificado, o tabelião não faz o serviço dele, e aí fica os dois na mão, né? Mas é isso. Então, Renata, eu não sei se foi esclarecida as tuas perguntas. Foi sim, Júnior, obrigada. Se tiver mais alguma? Tá, vamos lá. A Ana pode falar. Posso? Boa noite para todo mundo. Queria compartilhar com vocês mais a experiência, porque às vezes a gente aprende mais fazendo do que lendo horas e horas aí as cartinhas. Muito. Eu vou passar de exemplo, porque eu sei que exemplo é que a gente consegue aprender. Exatamente. Eu usei o e-notariado para fazer reconhecimento de firma do cliente em declarações pedindo ciência e aceitação de apontamentos, de certidões e declaração de primeira aquisição. Sim. O cliente era também advogado, então ele tinha o certificado digital. Sim. E aí ele assinou o certificado digital e reconheceu a firma do certificado digital para a gente descartar toda e qualquer possibilidade de alguma nota devolutiva. Né? Foi mais barato o reconhecimento, foi mais barato do que o reconhecimento no cartório.
Eu botei uma cartilha do passo a passo até no grupo agora do WhatsApp. Ele entrou em contato, assinou o documento, submeteu lá pelo notariado, eles mandaram o valor, ele efetuou o pagamento, eles agendaram e fizeram na mesma hora. A questão do reconhecimento de firma também, que parece que a Renata falou que parece que tem alguns cartórios que não fazem, eu conjecturo a seguinte hipótese. Quando a gente faz o certificado digital, eu acho que eles puxam os cartórios que a gente tem reconhecimento, que tem firma reconhecida pelo CPF, e na hora que você se cadastra, ele puxa. Porque esse meu cliente puxou justamente para o cartório onde ele tinha firma física reconhecida. Não. É que ele dá a preferência. Não. Veja só. O que acontece? Eu já fiz cadastro, tá? E ele vai jogar para o cartório mais perto, como a Renata falou. Correto? Não que ele tenha o cadastro, é para o mais perto. E esse cartório, quando você faz lá o cadastro, você manda, o cartório tem 2 horas para poder fazer o cadastro. Correto? Se ele não fizer em 2 horas, repassa, vai para outro cartório. Então, assim, tem esse tempo para você poder fazer, tá? Só que não é que nem você falou, tá, Ana? Na verdade, assim, ele vai para o mais próximo. Só que, assim, eu vou te falar a verdade. O cartório que tem uma pessoa só para notariado, ele ganha dinheiro. Porque ele está ali só esperando. Chegou a solicitação, foi lá. Você entende? Já vai receber lá a questão para fazer o cadastro. Porque assim, ó, eu já tive caso, vou falar para vocês. Eu fazendo uma escritura de inventário, tá? Os herdeiros estavam já, né, com raiva, porque o cartório não queria fazer cadastro. E aí eu falei, precisamos fazer o cadastro ou não? Ou vou ter que fazer denúncia na corregedoria? Opa, mudou a conversa. Na mesma hora, eu falei, não, eu vou ligar para ele. Ligou para ele e resolveu. Você entende que às vezes assim, o cartório fica ali segurando o cadastro, o outro está perdendo, você está perdendo, e eles não seguem a risca que está no CNJ, que está na questão, entende? Então, assim, se o cartório não pegou em 2 horas, presta atenção, já liga para eles, eu mandei aí, tem como você dar uma olhadinha e tal. Boa né? dica. Meus clientes estão querendo que você faça o cadastro, eu estou com um pouco de pressa, preciso lavrar, preciso fazer o negócio jurídico, preciso ir para frente. Se vocês não quiserem, não tem problema nenhum. A corregedoria foi feita para isso, fazer denúncia. Eu vou fazer uma denúncia e aí tá tudo certo, depois você entende com eles. Mas passa para outro cliente. Você entende? Para outro cartório. Entende? Tá. Mas depois eu queria, Tainá, eu vi lá seu post de hoje, é algo que eu sempre que tive vontade de fazer, já estudei todas as cartilhas, mas sempre fiquei com medo, de evoluir com o registro lá pelo site do Registradores. o NR. Uhum. Isso. O NR é bem tranquilo, né, para usar, né, Tainá? É bem tranquilo, sim. Eu também era um pouco reticente, porque eu me sentia mais segura entregando os documentos lá no balcão, mas nesse em específico era uma incorporação imobiliária, vocês sabem que de reconhecimento de firma vai uma grana, eram 2 proprietários, e aí vai no cartório, e aquela documentação toda, então assinei tudo via certificado digital, mandei tudo eletrônico, foi ótimo, e é bem legal, é bem dinâmico, assim, tu cumpre as exigências num lugarzinho lá específico, já gera o pagamento automático, já pode escolher se gera um Pix, gera um boleto, ou enfim. Então, é bem intuitivo, assim, tu quase não conversa, assim, mais por e-mail, com escrevente, ou com balcão, né? Tu faz tudo via sistema mesmo. Eu só tenho algumas considerações para fazer sobre o e-protocolo ainda nessa plataforma, inclusive sobre a plataforma no geral da ONR, né? Mas aí é conversa para outro... E eu também depois vou te explorar lá um pouquinho no privado. Tranquilo, pode ficar à vontade. Obrigada. Imagina. O Elton, se a Ana Paula já terminou, o Elton está na fila. Terminei sim. O Elton está na fila, pode ficar à vontade, e depois a Fran. Só complementando essa questão aí do cadastro, até acho que seja até uma dúvida da Renata ainda. Por que acontece? Quando o cliente... Nesse caso, ele não joga o cadastro para o próximo.
uma das exigências, acho que você ainda vai chegar nessa parte, Júnior, mas ele pede que você tenha firma aberta no próprio cartório. Então, para você fazer o cadastro no e-notariado, ele precisa ter firma aberta no cartório anteriormente. Que, por exemplo, eu vou citar o exemplo do meu cliente. Eu estou fazendo uma procuração pública dele, pois eu vou representá-lo no casamento dele aqui em Maceió. Ele está na Espanha. Uhum. Ele já tinha o certificado digital, isso eu já tinha feito anteriormente, mas ele já tinha firma aberta também nesse mesmo cartório. Só que ele não era cadastrado, não é notariado. Então, qual era a problemática aí? Para ele concluir o cadastro dele, me pediram lá alguns documentos, eu posso até listar aqui depois o que. De fato, a exigência era que ele tivesse firma aberta naquele mesmo cartório. Se não tivesse, eu não conseguiria. Se ele tivesse firma aberta em outro cartório vizinho, eu não teria como fazer esse reconhecimento e fazer essa conclusão do cartório que não é notariado. E é uma coisa que você tem que ter um certo cuidado com o cliente que você for cadastrar, ele não é que você abra, de fato, a firma dele naquele cartório próximo ao que vai ter. Isso foi o que aconteceu agora e eu só consegui concluir esse cliente dessa forma. Por exemplo, se ele tivesse firma aberta, eu não conseguiria. Tá? Eu só consegui concluir o cadastro dele não é notariado lá no cartório, ele tendo essa firma aberta lá já aberta há muito tempo. Pode ser aberta um dia antes, mas, por exemplo, se ele não estivesse aqui e não tivesse firma aberta lá, eu não conseguiria completar o cadastro dele. Bom, foi o que eles me passaram, não sei se de fato isso é uma coisa que se respeita no Brasil todo, mas foi uma exigência deles e logo depois eu fui no outro cartório do sexto ofício me disseram a mesma coisa. De fato, ele teria que firma aberta naquele cartório. É que assim, ó, eu entendo o seguinte, eles fazem isso por quê? Porque às vezes ele tem todo o cadastro da pessoa lá, toda a identificação, CNH, RG, o que for lá, aí eles entendem que é mais fácil, porque veja só, quando você faz um cadastro pelo notariado ali, o que você tem que fazer? Você tem que mandar uma foto da pessoa, certo? Preencher, tirar uma foto 3x4, e outra coisa, não sei se já aconteceu com vocês, eles avaliam a foto 3x4, tá? Se eles não achar que não tá bom, devolve, não faço. Você tem que tirar uma foto 3x4 melhor para poder fazer que eles façam o certificado para você. E aí, quando você faz o certificado ali, na questão, né, que você acaba fazendo o certificado, tem toda a questão de mandar os documentos frente e verso, né, toda essa questão que eles pedem. E aí, às vezes, algum cartório que já tem o cadastro, tem essa questão em relação que já está atualizado lá, entende? E aí, para eles, às vezes, acaba sendo mais fácil, entende? Mas eu particularmente, entendo que o cartório que pegar primeiro para fazer o cadastro é o que vai ser feito. Não é porque ele tem, digamos, Freiburg tem 4 tabelionatos, tem só um, tá? Mas vou dar um exemplo. Tem 4 tabelionatos. Cheguei e mandei na base do notariado sobre o cadastro. Beleza, cheguei lá, mandei, o quarto pegou, mas o quarto não tem? Tem só no primeiro, mas o quarto foi o primeiro a pegar. Então, ele tem essa vantagem porque ele estava nas 2 horas. Ele conseguiu fazer antes, entendeu? Então, eu vejo isso. Mas não tem problema nenhum. Se ele pegou lá porque tem o cadastro, beleza. Mas eu entendo que se fosse outro, ele poderia fazer em outro cartório. Então, nesse caso aí, eu fiz essa busca manual. Porque, na verdade, eu estou fazendo essa foi a primeira procuração e foi até a título de curiosidade para voltar até as aulas, porque eu estou resolvendo 2 problemas com o e-notariado. Uhum. Aí, na verdade, aqui em Alagoas, só há 2 cartórios que estão cadastrados, que é o primeiro e o sexto. E aí, o que aconteceu? Eu fui lá totalmente para poder tirar as dúvidas. E ela me falou, olha, você pode fazer aqui ou no sexto, tanto faz. Mas para fazer aqui, se você quiser realmente concluir o cadastro aqui, o seu cliente precisa ter firma aberta aqui. Como ele está na Espanha, ele precisa ter essa firma aberta aqui. Eu fiz, não, tudo bem. Então, assim, vamos dizer que ele estivesse no sexto, eu só poderia abrir no sexto, entendeu? Como o cliente já está ausente e não tem, às vezes, o cadastro, não é notariado, fica complicado essa questão, para ele concluir
e prosseguir com a procuração pública, por exemplo. Eu vou representá-lo. Eu vou representá-lo em casamento, pra você ter ideia. Sim, mas eu entendo o seguinte, como eu já tenho o cadastro ali, ok, né? Te ajudou, porque ele já tinha uma boa parte, eles só atualizaram ali, fizeram o cadastro dele, provavelmente fizeram a videoconferência com ele lá e ficou tudo certo, né? Mas eles podem estar fazendo sim em outro cartório, sem problema nenhum, eu entendo, né? E sabe como barganha, né? Se você disser assim, ó, você não quer, tudo bem, o sexto vai fazer, eu faço no sexto, não quer pegar, tudo certo. Com certeza, se você não quer, vai ter outro que vai fazer. Acho que tinha erguer a mão, né? Não sei quem tá na vez agora. Vai para Cielo. Então, é interessante, assim, porque a gente lê, a gente lê um provimento e na hora de aplicar, cada cartório aplica de uma maneira diferente. E eles criam na cabeça deles regras diferentes. Igual isso que o Elton tá falando, gente. O cartório que a gente... Eu só tive uma experiência até hoje no notariado, que foi com escritura de compra e venda. O cliente está em Minas Gerais e a gente estava, o comprador e eu, aqui pessoalmente, e o cartório, antes da gente fazer a assinatura da escritura, o cartório entrou em contato com a parte lá em Minas Gerais, ela fez a abertura, a escrevente fez a abertura de firma pelo e-notariado, ela fez todo o cadastro pelo e-notariado, então ela já atualizou todos os dados, conversou antes por vídeo com ele, tirou, cadê sua esposa? Então, tipo assim, ele fez tipo uma entrevista com a pessoa mesmo, para saber se era a pessoa mesmo, fez o cadastro, fez a assinatura, né? Fez acho que é tipo uma senha, não sei como explica, né? Somente para assinar aquele ato. Mandou o login, tudo. No dia que a gente foi para assinar, o cliente abriu lá em Minas Gerais o e-mail, fez a assinatura do ato eletrônica e pronto. Tipo, foi super rápido, foi uma coisa, mas por quê? Porque o cartório já tinha preparado antes, né? Ele já tinha ido na base, já tinha feito aquele cadastro, já tinha feito a abertura de firma, tudo de forma ali online, eletrônica, então deu certo. Então, como que a gente vê que cada cartório tem uma diferença, uma peculiaridade na hora de trabalhar? Minas e São Paulo estão infinitamente passos na frente dos demais estados. Muito. Minas e São Paulo. Tanto para o e-notariado quanto para o SAEC, para registradores. Aí a minha pergunta, Júnior, seria em relação a o seguinte, por exemplo, aqui, e eu vejo que está no provimento, então por isso que eu fico com uma dúvida, de uma restrição de territorialidade, de competência. Então, por exemplo, assim, eu quero lavrar uma escritura que seja lá, a gente quer fugir dos emolumentos aqui do meu estado, por exemplo, que é Mato Grosso do Sul, que é um dos emolumentos mais caros, e eu quero fazer lá na TAI. Eles não deixam, eles me restringem, por quê? Porque, tipo, se as duas pessoas estão morando no local, mora aqui em Campo Grande, não posso porque eles não estão lá ou eles não moram lá. Eu tenho que cadastrar um endereço de lá, de uma das partes, para que a gente consiga fazer a assinatura. Então, eu fiquei pensando, gente, como que pode isso? Porque... Mas, na verdade, veja só, eu fiz já várias não, mas eu já fiz algumas do Mato Grosso, escritura. Juro. Porque é muito caro os emolumentos aí, né? Mato Grosso do Sul, muito caro, muito caro. Você tabelião aí em Mato Grosso, caiu botando de Arcdai, né? Na verdade. Uma escritura de vocês aí, que é, tipo, gasta no máximo 2.500, aqui é 12.014. Aqui o teto foi para 2032 com ISS e tal, né? 9.900 e pouco. E aí eu sei que é 12, 15 mil para fazer escritura de 100, 200 mil. Sim. Então, assim, a gente foge para aí mesmo. Eu não sei se vocês querem que eu fale já sobre essa parte de território. Eu até fiz uns exemplos aqui. Se vocês quiserem, eu posso estar falando agora. Se quiserem que eu fale mais para frente, não sei. A Roberta pediu aqui, exigiu se eu tivesse estado civilizado. Não é normal. Porque veja só, o que se entende? O e-notariado, ele não quer saber se você é casado, se é divorciado, o que você está... Entende? Eu entendo o seguinte, como eu era escrevente, quando eu fazia, eu quero saber se o documento da pessoa é ela, se eu comprovo o cara crachá que é ela mesmo, se aquilo está atualizado, se o documento tem 10 anos, se é válido, mas eu entendo que a certidão de casamento não tem nada a ver casamento ou nascimento, entende? Não tem nada a ver, você não vai comprovar que essa pessoa é casada ou não.
você quer comprovar que ela tem as questões para abrir um cadastro. Porque, veja só, é a mesma forma que eu vou no cartório. Eu chego no cartório assim, Júnior, eu quero fazer um reconhecimento de firma. Ok? Eu vou abrir teu cadastro. Pergunto, Júnior, não sei o quê, solteiro, babá, tá? Daí você responde tudo certinho. Daí eu digo assim, agora me deu a certidão de casamento. Vou dizer, nascimento, para quê? Eu não tô casando, eu tô fazendo, né? Eu não vou casar 2 vezes, já casei, não vou conseguir casar mais uma vez. Eu só quero reconhecer firma, e é a mesma forma, gente. Você entende? Eu entendo que um cartório te pede uma certidão quando vai fazer uma escritura, um divórcio, alguma outra coisa. Mas para abrir cartão, ficha, não pode. Eles pediram, tanto que eu não abri ainda, porque eu fiquei com essa dúvida. Eles pediram documentos digitais, né? No caso, o CNH digital, até aí, ok. Né? E depois ela me pediu a certidão, comprovante de direito, normal, a certidão de estado civil, a data e digital. Tem que ser uma certidão com a escritura digital. Porque vocês entendem, eu quero que, assim, não sei se vocês conseguem me entender, mas assim, veja só, porque o e-notariado é como se você fosse no cartório reconhecer firma, porque é o cadastro, entende? Eles recolhem teus dados. Então, vamos lá, Júnior, não sei o quê, casado, mora em tal lugar, não sei o quê, ok? E o teu documento? Não tem por que me pedir a certidão de casamento, daí eu vou lá, gasto, não sei quanto que é cada um, mas, tipo, se for no Mato Grosso, lá com a Franceira, vai gastar 200 pila numa certidão? Pra quê? Né? Aqui em Freiburgo, na nossa região, aqui no Santa Catarina, não sei quanto a Catarina paga lá, mas aqui na cidade, se casou, nasceu na cidade, é R$38. Fora é 75, 85, alguma coisa assim. Então, não tem por que ter esse gasto para fazer notariado. Tanto que o Sensei fez o notariado para ser gratuito. Entende? E sem falar que é uma informação ela não é apresentada na própria procuração ou lá, nada, por exemplo. Nada. Pois é, entendeu? Não existe isso. Quando você faz o casamento, você vai lá, você cita a certidão anterior, tá lá, tudo mais. Folha, selo, ok. É um requisito para o ato. Agora, mas esse requisito para o notariado não existe isso. Você entendeu? Esse requisito para o notariado não tem. O que existe aí, o que pode estar acontecendo, Roberta, é uma questão essa questão do conhecimento. Como pode ser um serviço novo, há um certo medo do tabelião ou do registrador, por exemplo, que esteja com um certo cuidado, só que não tem o conhecimento total. Mas aí você pode também orientá-lo, você pode apresentar a lei, como eu já fiz em alguns cartórios aqui, que não conheciam, por exemplo, a lei de alteração de registro. Então, essa questão, para você até conversar com o tabelião, é válida, tá? Ele pode estar se negando por uma questão de conhecimento mesmo. E aí, na verdade, você bateu um pouco... Eu estou tentando fazer aqui, já vai fazer acho que 6 meses. Primeiro eles falavam que não aceitava, que não estava cadastrado, que não tinha registro. Depois mandei vários e-mails e ninguém respondia. E eu fui até lá e aí ela me passou essa relação de documento. Eu estava com pressa na hora. Falei, depois eu vejo e trago. E aí depois eu fui ver e fiquei matutando isso. Eu falei, gente, por que uma certidão de estado civil atualizada? Mas, não tem lógica. Mas assim, da onde que você é, Roberta? Onde é que você tentou fazer o certificado? Qual que foi a cidade? Eu sou Mogi Guaçu, São Paulo. São Paulo. Interior. Mas mesmo assim, não tem porquê, sabe? Não tem porquê eles requerer isso, entende? Então, eu acredito que não seja válido, não. É bom conversar com o tabelião, ter uma conversa com ele, diz, chegar numa boa, falar com ele, eu entendo que não precisa e tal, dá uma olhada no documento lá, porque quando vai fazer o cadastro, ele diz que tem identificação, que não relaciona nada com certidão, né, e sim com a identificação da pessoa em si, né. A Natiele queria falar, na fila. Era só para saber a questão da gravação da aula, gente. Boa noite.
Ok, então. Eu estou achando o nosso papo super, assim, evoluído, né? As perguntas aqui, elas estavam super básicas. Eu não sei como é que está o nível da galera aí, estão conseguindo acompanhar o raciocínio. Pelo visto, eu sou a única do berçário aqui do enotariado, né? Mas o notariado, a gente, depois você vai ver, você vai pegar, é muito fácil, né, porque assim, ó, na verdade, o que manda o notariado, muitas vezes, é o artigo 19, aonde fazer, como fazer, né, que é o que, se você souber ali o artigo 19, não tem. Eu até vi no grupo ali, que falaram algumas coisas sobre o artigo, daí eu falei, vou esperar para lá na aula, porque porque tem algumas coisas que não ficou, às vezes até o tabelião, né, não quer falar, acho que não lembro o que foi de Blumenau, acho que falou no grupo ali que eles não queriam fazer, acho que daí eu falei, eu entendo que tem que fazer, e expliquei, né, então vai de cada um, né. Uhum. Bacana. Eu vou só seguir meu roteiro aqui mais por protocolo mesmo, e até para auxiliar a compreensão de quem está num nível como o meu, por exemplo. Né? Sim. Ô, Júnior, quem é que pode usar o serviço do enotariado? Na verdade, o notariado qualquer pessoa pode usar. Não restringe ninguém, tá? Mas, claro, o enotariado, ele veio para você poder ficar mais perto dos serviços do cartório, do tabelionato de notas, né? Porque, assim, eu não sei se... Eu já vou explicar um pouco sobre o certificado, acho. Porque o certificado A1 é uma coisa, tá? Os outros certificados é uma coisa. E o certificado notariado é outra. Você entende? Tem essa diferença de cada um, entendeu? Então, o notariado veio para um público mais específico para cartório, né? Para trazer o público do cartório mais próximo, você entende? Então, mas não restringe, tá? Qualquer pessoa pode fazer, chegar no cartório e pedir para fazer. Pode ser feito. Ótimo. Quais são os atos notariais que são atingidos pelo e-notariado? O que dá para fazer na plataforma? Então, procuração, né? Procuração, escritura pública em geral, compra e venda, doação, escritura de inventário, né? Testamento dá para ser feito reconhecimento de firma. São Paulo dá para fazer reconhecimento de DUT, tá? Você não precisa lá mais reconhecer o teu DUT para você precisar ir até o cartório, né? Porque normalmente você vai lá, reconhece a firma do carro que você vendeu, faz comunicação de venda e ok, né? Não sei como é que é os cartórios aí, mas em Santa Catarina tem comunicação de venda dentro do cartório, né? Você não precisa mais ir no despachante, né? E aí faz tudo no cartório. Mas em São Paulo já faz com o DUT. Pode ser que futuramente, eu acho que até esse ano, os outros estados vão também adquirir essa forma, né? Santa Catarina, Paraná, não sei, que são os países, os estados que acabam fazendo também as coisas por primeiro, mas já São Paulo já pode ser feito. E a autorização pode ser feita também pelo notariado. Essa restrição poderia cair também por atelado ou algum idoso, por exemplo, que tivesse acamado, assim. Essa questão da indisponibilidade, por exemplo. Sim. Seria um problema, por exemplo, para um idoso, curatelado, alguma coisa assim? Olha só, quem tem a fé pública, ou quem pode avaliar essa questão, esse poder, é o tabelião. O tabelião, porque veja só, ali no provimento diz o seguinte, que o tabelião vai fazer toda a confecção de documentos, de ver se a pessoa está lúcida, certo? Então, ele vai estar vendo essa questão. Opa, ele vê aqui pela questão e diz assim, esse eu não vou fazer porque eu sei que vai dar problema para mim, certo? Aqui, quando a gente chegou a uma certa, eu não me lembro se era 75, 80 anos, quando a gente ia fazer a procuração, normalmente INSS, coisa e tal, né? A gente gravava. Por quê? Veja só, no mesmo foi no Mato Grosso, onde é que foi um tabelião, estava respondendo por quadrilha. Certo? Então, ele falaram que o tabelião consensuou com um crime lá e estavam acusando ele, né?
E aí teve que ir até a delegacia, responder, explicar. Então, veja só, eu entendo para fazer o certificado, e quem vai avaliar essa parte do certificado é o tabelião. Ele vai dizer, ó, Elton, eu não vou fazer porque essa pessoa tem isso, tem aquilo. Porque, veja só, eu vou te explicar. Quando a gente fazia o certificado, eu chegava assim, Júnior, chegava lá, ou o tabelião, chegava lá e mandava mensagem para o Elton. Elton, tudo bem aqui? Eu, Júnior, tabelionato de Freiburg, tudo certo? Eu vou fazer com você o certificado notarial, correto? Aí eu fazia tudo na base lá, tudo certo. Aí, o que eu fazia? Eu fazia uma videoconferência com você. Elton, bom dia, tudo bem? Como é que você está? Hoje, dia 8/2/2023, às 20 horas e 46 minutos, 20 horas e 46 minutos, tal. Aí eu já testo, já vejo que a pessoa está lúcida ou não. Entendeu? Se eu certifico que ela não está, opa, eu paro. Eu levantei esse assunto porque o que acontece? Eu trabalho muito com prazo. Então, quando eu trabalho bastante com casamento. Para casamento, eu preciso ter emitido a certidão nos últimos 60 dias. Certo. Então, a todo mundo aqui, principalmente, e até para levar uma documentação para o cartório, escritura, por exemplo, que precisa atualizar as certidões, que eu prefiro atualizar, por exemplo. Sim. Para que não gere devolutivas, eu entendo que há esse cuidado, porque eu acho que todo mundo vai pegar muito os campeão, porque o filho já não encontra mais o compra e venda, o pai já não sabe onde está. Então, assim, vai chegar em algum momento esse tipo de exemplo, que eu acho que serve a atenção, porque vamos dizer que eu estou com a documentação toda pronta. Aí chego para fazer o certificado notariado lá no cartório. Já estou próximo do prazo das certidões vencerem. Seria um prejuízo para mim e quem está organizando a documentação. O cliente então, também. O legal é que você, dentro da organização, pergunte ao cartório se tal pessoa precisará ou se valerá o cadastro dela sem maiores problemas ou se precisará de algum pedido judicial ou coisa do tipo. Aí, eu entendo dessa forma, sabe? Eu acho que cada tabelião tem seu entendimento, mas eu entendo porque, assim, se por acaso, né, for feito o certificado, foi feito no meu tabelionato, correto? E aí ele acabar acontecendo alguma coisa futuramente, ele vai ver o seguinte, opa, foi feito no tabelionato de tal cidade. Quem que tem a responsabilidade? O tabelião. Você entende? O tabelião vai responder por isso. Porque o juiz vai dizer assim, tá, fulano, como é que você fez o certificado notariado com esse fulano aqui, sendo que ele não corresponde, ele não pode ser feito o cadastro dele porque ele é uma pessoa que tem isso. Porque quem tem que atestar é o tabelião. Ele tem que verificar, o tabelião, o escrevente, tem que verificar se a pessoa é lúcida, se a pessoa é capaz, né? Como está no Código Civil. Então, isso vai caber ao tabelião. Entendeu, Dani? Oi? Entendeu? A Tainá tá séria, ela tá pensando, acho. Acho que a Ana Paula falou alguma coisa, né? Falei, sim, Júnior. A escritura é só a escritura de compra e venda ou qualquer outra? Qualquer uma. Compra e venda, doação, instituição de ata notarial também? Olha só, então, a ata notarial ainda não. Não, porque eu não vi ainda, tá? Pode ser que tenha, mas eu, na minha experiência, eu não vi ainda. A gente fazia a ata dentro do cartório, tirava os prints, né? Fazia ali, tirava os prints tudo certinho, depois passava pela Sensec e liberava o traslado lá. Mas a pessoa tinha que ir até o tabelionato para a gente recolher os prints perante a fé pública nossa. Entendi. Né? Para poder verificar aqueles documentos, né? Tá. Bacana. Aqui eu tinha uma pergunta sobre pessoas fora do país. Podem assinar documentos? Pode, veja só, eu não fiz, tá? Nem o tabelião não fez também, mas pode. Veja só, o que pode ser feito? Digamos, o Júnior foi morar lá em Portugal, certo? E aí ele comprou um terreno aqui, só que ele ficou com o cadastro dele em Freiburgo, correto? Pode ser feito no cartório de Freiburgo, porque ele tem o cadastro no Brasil, foi o último cadastro dele, o último endereço dele no Brasil foi Freiburgo, entendeu? Pode ser feito sim. Aí eu não fiz, nem o tabelião não fez também, mas pode sim ser feito. Que aí a gente faz através do último cadastro dele, faz o certificado lá e tudo certo.
Eu estou com uma situação dessa aqui, Tainá. O meu cliente mora em Londres, ela e a mãe está doando para ela os bens que deixou aqui no Brasil, e as duas têm, Fran, me ajuda aí a lembrar, elas têm domicílio, quando vota... Eleitoral. O domicílio eleitoral aqui na cidade onde está o imóvel, então a gente está conseguindo fazer, está dando certo. Isso, até depois eu vou... Tabelião tem competência. Isso, até depois eu falar sobre competência, que até a Franciele me pediu depois, mas depois eu posso estar passando sobre competência. E aí na competência que vai estar essa questão, né? Nesse cliente meu também pediu essa questão do colégio eleitoral. Ele já tinha transferido o título para lá, por exemplo. Mas tinha o último domicílio aqui. Mas não, eles pediram, nesse caso, o título, aquele físico mesmo. Porque aí aquele deveria como prova, entendeu? Entendi. Acho que tinha duas pessoas que fizeram pergunta, acho. Quem tá na vez? A Roberta está com a mão levantada desde sempre. Eu não sei se ela quer perguntar de novo ou se... E a Natiele baixou a mão agora. E eu levantei agora também, porque o meu caso, na verdade, é o seguinte, e a tabelinha respondeu positivamente, que daria para fazer. O meu caso é de estrangeiro, não é de brasileiro residente no exterior. O meu caso é de um estrangeiro mesmo, um alemão. E aí a tabeliã sinalizou que, né, negócio de compra e venda, escritura, essa era a finalidade, né? E aí ele ia negociar, fazer o contrato aqui, mas assinar a escritura lá na cidade dele, ele já queria voltar. E aí ela disse que sim, ele poderia fazer a assinatura via notariado, desde que tivesse CPF, tivesse com os cadastros todos regulares aqui no Brasil, né? Isso mesmo. Então, eu acho que, não sei se procede, né? Procede. Se ele tiver aqui no Brasil com tudo certinho, com o último cadastro aqui, digamos, na última residência dele, e tiver tudo ok, não tem problema nenhum, pode ser feito. Bacana, ótimo. Pode estar sendo feito. Não sei se tem mais alguém para perguntar, vamos continuar. Não. Aqui eu tinha mais uma pergunta, mas já falamos sobre isso, é sobre a questão da diferença de custos mesmo, né? Então, o notariado ele vai ser totalmente gratuito para reconhecimento de firma, enquanto no presencial a gente vai ter o custo do selo e do emolumento, né? Aqui. Não, veja só. O que acontece? Veja só, na verdade, assim, fazer o cadastro é gratuito, tá? Você assinar pelo notariado, digamos, uma escritura, assinar qualquer coisa, é gratuito, não tem custo nenhum. Agora, eu não me lembro quem que foi que me falou que fez uma declaração, acho que foi a Ana Paula. Eu. Ele pagou, tá? Pagou. Ele só paga um pouco menos, por causa que eu acho que ele não cobra, não lembro se é o ISS, alguma coisa que ele acaba não sendo cobrado. Ficou um pouquinho menor do que se fosse no presencial. Isso mesmo, mas é cobrado, tá? Porque, veja só, chega até o cartório, chega até o tabelião, ou escrevente lá para fazer, o tabelião vai receber, na verdade, quem recebe é o tabelião. Ele recebeu lá, ele vai abrir o documento, vai reconhecer firma, certo? E vai te passar o valor. Você vai fazer um Pix pro tabelião, o tabelião te devolve o documento já assinado. Entende? Mas, então, só cobra no reconhecimento de firma. Escritura, procuração, não é cobrado. Isso mesmo. Procuração, o resto é tudo gratuito, né? Porque, veja só, a procuração, normalmente, você já paga os emolumentos pro cartório. Você só vai assinar. A escritura também, você vai pagar, só vai assinar. Então, normalmente, você só vai cobrar mesmo o reconhecimento de firma. Entende? Que daí, sim, que você solicitou aquele serviço para que seja feito. Não que os outros tenham solicitado, mas você já pagou os emolumentos lá quando você lavrou, quando você fez, aí somente o reconhecimento de firma que vai ser cobrado. Tá. Esclarecidíssimo, ótimo. Então, vamos falar agora, então, sobre a questão dos certificados digitais mesmo. Tu falaste que tinha uma diferença entre o A1, né? O A1 é aquele do ICP Brasil? Isso mesmo. Tá. O do Gov, que eu descobri recentemente também é um A1 ou é outro certificado já? Veja só, eu estou usando no NR, sabia? Tanto que teve esses dias que eu fiz teve uma nota de exigência, e aí o cartório da comarca me fez um requerimento, me pedindo requerimento.
falou que podia ser eu como despachante. E aí eu fiz, né, foi tal, requeri lá e tal. E depois eu assinei pelo Gov. Show, não tem problema nenhum, pode ser feito. E o Gov também é gratuito, né? Você não precisa fazer o ICP, porque assim, o ICP você paga, né? Entendeu? E o Gov não. O Gov é gratuito. Então você pode fazer pelo Gov. Mas claro, cada registrador tem esse entendimento. Mas eu vejo que não tem problema nenhum, porque o Gov, para quem é mais seguro que o Gov, né? Lá, na assinatura, a assinatura dos registradores, dos próprios registradores, é esse que o Júnior está falando? É esse que eu faço também, super. Ninguém nunca recusou, deu sempre certo. No site dos registradores, fazendo assinatura digital do próprio site, e ele é pelo ICP Brasil, ele é aceito dentro do certificado ICP Brasil. Na verdade... A Receita Federal não aceita, dependendo Jura? do tipo de ato. O que ela não aceita? Qual deles? A assinatura Gov. Eu não acredito. Sério, se você entrar lá e ler para que serve essa assinatura, ela tem uma listinha de especificações. Ela não serve para todo. Mas aí eles pedem... Como eles estão aceitando por desconhecer para que ela serve. Mas eu entendo que a Receita Federal, o ECAC, tá tudo ali, entende? E veja só, para que é mais seguro que o Gov? É tudo integrado hoje, né? Para fazer qualquer coisa dentro da Receita Federal, qualquer serviço INCRA, né? Qualquer coisa. Tudo pelo Gov. Sim, mas a Receita Federal não aceita. O INCRA aceita, cartório, prefeitura, todos esses órgãos, o IDAF, todos esses órgãos aceitam. Mas isso foi uma coisa anormal ou é sempre? Não, então, na primeira vez que eu tentei, há um tempo atrás, eles indeferiram. E aí eu fui ler, né, para que servia essa assinatura Gov. E tinha lá uma listinha, que agora eu não me recordo, falando para que serve essa assinatura. Você lembra, Fran, para que era? Não, porque, eu falando para você, eu faço aqui na Receita Federal, elas aceitam, porque eu faço. Sim. Então, mas eu não sei qual foi especificamente esse que te recusou. Deu muito estranho. O meu sempre aceitou. Porque esse ponto .gov é que eles pedem, inclusive. E veja só, eu entendo que foi uma coisa meio anormal para você, sabe? Porque não tem, no Gov você tem toda a parte de você tirar foto, de você reconhecer, de você conta não sei o quê. Tanto eu ali, a minha conta no Gov é ouro porque eu uso um monte de carteira digital, uso um monte de coisa através dali, não tem por que eles recusar, porque tá tudo na tua mão, te vendo ali, pedindo senha. Às vezes você vai entrar, às vezes você vai entrar no Gov. Eu lembrei, foi uma procuração do ECAC. Mas veja só. Procuração do ECAC, eles não aceitaram. Mas eu entendi por que eles não aceitaram. Porque, assim, na verdade, dependendo do serviço que você vai fazer, eles não aceitam que seja por nenhuma procuração. Tem que ser na senha.gov do seu cliente. Não, Fran. Por exemplo, a procuração do ECAC, a pessoa assinar e reconhecer firme, eles aceitam. Nossa, muito estranho. É estranho, bem estranho. Eu vou tentar recuperar o indeferimento, acho que a outra Fran ali, minha sócia, me lembra, Fran, da gente buscar esse indeferimento, compartilhar com eles, que eu acho que lá não deve ser. Pode ser isso mesmo, viu, Renata? Porque, por exemplo, aqui não estão fazendo mais certificado digital para empréstimo, por exemplo. Então, assim, de fato, não estão aceitando. Então, pode ter sido por isso, entendeu? Por esse motivo, por conta do INSS e tudo mais. A Receita, não sei. Mas é bom saber. Se eu compartilhar em deferimento, pode ser que eu não consiga encontrar. Eu já tive um problema, né, no cartório, mas foi assim, ó. Eu assinei digitalmente, eu não sei o que aconteceu na minha assinatura. Na hora que eu fui gerar a assinatura, deu algum problema, mesmo assim gerou o código, o login, tudo, e mandei para o cartório. Na hora que chegou lá no cartório, eles foram fazer a leitura, então eles foram ver o código de barra, tudo, e não sei por que não saiu o meu nome. Saiu o nome, tipo, eu não sei se era de um analista do próprio sistema, foi um rolo. Que a minha... Então, assim, aí na hora que o cartório foi fazer a leitura, não saiu meu nome no meu CPF. Mesmo que lá na hora de imprimir saiu, quando eles leram o código, viram que não era. Aí ele falou para mim, ó,
eu não indefiro, mas você faça de novo e manda pra gente. Aí, fazendo de novo, deu certo, entendeu? Franciele, isso é um erro do sistema. Acontece muito com certidão aqui. Por exemplo, a gente vai emitir a certidão, aí ela fala, olha, tem que gerar a certidão. Quando ela vai baixar a certidão não é gerada. Você pede para excluir a certidão, gerar novamente, ele consegue. Agora, Júnior, não sei se você vai conseguir tirar essa dúvida, a gente está falando sobre certificados. Então, assim, a gente tem o certificado do Gov, Certo. tem o certificado da assinatura dos registradores, que a Franciele falou que ela faz até os registros dos imóveis por ali, não é isso, Franciele? Sim, todos os requerimentos meus de lá. Tá. E tem o A1 da OAB, e tem o da OAB. Sim. O A1 e o da OAB é a mesma coisa? É diferente? O OAB é um A1? Você sabe? Olha só, eu não vou te dar certeza, mas pelo que eu entendo, não, tá? Porque, assim, o A1 normalmente é feito certificado pelo CertInSai, alguma coisa assim, que até tinha sobre isso. CertInSai. Isso, até tinha um. E da OAB, eu entendo que é realmente só deles, sabe? Então, não é o mesmo, por causa que são coisas distintas um do outro. Só que aí, claro, você vai poder depende de cada ato que você vai fazer e quando quem vai requerer se vai aceitar. Entendi. Correto? Né? Então, depende de cada pessoa. Eu vou fazer um requerimento para registro imóvel e digo assim, eu tenho um aluno, vou assinar. Ok, se ele chegou lá e bateu a assinatura digital, aceitou, show de bola. Não tem problema nenhum, né? Porque, veja só, a assinatura digital, né, as pessoas, eu uso bastante o Gov porque é gratuito, não preciso fazer nenhum, né? E muitos órgãos aqui aceitam, registro de imóveis, prefeitura, tudo, entende? Então, essa parte aí não tem problema nenhum, eu entendo. Tá. E a diferença é essa, né? Que... Eu, por exemplo, eu não sei porque aqui, né, aqui no estado, eles vai bem com registradores. Quando é a OAB, já me negaram e não conseguiram justificar o porquê. E aí também eu não fiquei batendo boca. Eu fui lá e fiz pelos registradores e sempre faço pelos... Quando é cartório, é registradores. Eu uso... É que assim, ó, depende de cada registrador, depende de cada pessoa que vai... Isso. Tem uma particularidade, você entende? Então, o certificado da AB geralmente é o A3, sim. Mas aí depende de cada pessoa que vai aceitar o documento. Diz, não, eu não aceito o A1, eu não aceito, entende? Às vezes eles não dão a resposta, mas que nem ela falou, a Franciele falou ali, às vezes eles têm mais confiança no registrador do que no AB. É que lá no cartório, pelo menos aqui em Campo Grande, eles têm um sistema que eles repassam toda a assinatura que é assinada digitalmente, eles repassam nesse sistema. Se lá dentro desse sistema, é tipo um aplicativo que eles vão configurar, se lá dentro desse sistema falar assim, não confiável, ou não sei o quê, eles já não aceitam. Então, eles repassam. Se lá não der tudo verde, confiável, não sei o quê, dentro tá lá, tem vários requisitos. Se der tudo certo, eles aceitam. Se um não der certo, não é confiável, eles já devolvem. Certo. É que nem eu falei para vocês. Tudo vai depender de quem quem pediu analisar. Depende de cada um, né? Essa é essa questão que eu entendo que é isso, depende de cada um. Tem registrador que vai aceitar um, tem registrador que vai aceitar outro. Na verdade, boa noite, pessoal, licença. Essa parte do ICP Brasília, desse certificado, né? Porque tem alguns que é o DocSizing, tem outros que... Tem vários agora, né? O padrão, realmente, é aquele que tem até o sinalzinho do Adobe e o gov.br, mas tem um site específico para isso, que é o ITI, é do governo. E aí tu joga o teu arquivo lá, então os cartórios fazem isso, ele pega o teu arquivo, a tua procuração, o que for, joga lá, e ele aparece todo o PDF ou no site, aprovado, assinatura aprovada. Geralmente no Adobe também tem, então alguns contratos, quando tu roda em PDF, pede para a parte assinar a assinatura digital em PDF, a depender se tiver certo ou não, aparece também no próprio PDF, alguma assinatura com problema, né? Então, por vezes, talvez seja isso que tenha o retorno desse teu documento, dizendo, olha, não foi aprovado, mas não necessariamente seja o teu certificado GOV ou o teu certificado OAB, mas sim algum problema.
Qual é então, o até site? em contrato... Oi? Qual é o site que você está falando que ele joga? Eu vou mandar no grupo, Tá. mas isso, assim, é bom até para contrato particular que tu faça, né? Porque às vezes Sim. tu fala, eu tô aqui fazendo contrato de prestação de serviços e a pessoa assinou ali, não reconheceu a firma presencialmente, assinou digital e tu fala, tá tudo ok. Mas o interessante e melhor é que tu jogue nesse link, né? Porque ele é padrão do ICP, que é o único que funciona. Então, o DocSize, por exemplo, tu tá enganado, no final das contas, assim, porque não tem validade, né? Tem gente até que, recentemente, eu fiz um contrato e a pessoa assinou daquela forma do aplicativo, não sei se do Samsung, do iPhone, que é só aquele ritmo. Então, no final das contas, se não passar nesse site, e aí os jogos com certeza fazem isso, de jogar nesse site para ver se está aprovado ou não funciona, não passa realmente tua senha. Aí eu vou colocar no grupo, coloco aqui no chat também, e aí todos eles ligam dessa forma. Então, para não ser surpreendido, aí eu acho que antes tu mesmo joga o arquivo, né? Aí tem outras questões também, às vezes o teu certificado não está mais na validade e tudo mais e tal. Eu, como analista, tá? Quando começou a surgir essas assinaturas digitais na análise de títulos de documentos no cartório, a gente teve que fazer um curso do próprio registradores, que tem tipo uma apostila lá que explica, né? E que explica certinho, principalmente as assinaturas. O que acontecia muito? As pessoas apresentavam aquela assinatura do Adobe, sabe? Assinatura de computador, assim, feita, e queria que a gente aceitasse, mas aqui aí a gente explicava que existia a diferença, aquela assinatura não era a assinatura aprovada dentro do ICP Brasil, que seria o que poderia a gente aceitar. Na verdade, vamos só, vamos falar o seguinte, que eu entendo, né? Sobre a assinatura digital. Eu acho que, assim, ó, quanto mais tem a parte chata, que a gente diz que é chato, né, de ser feito, de ter os requisitos, mais eles vão aceitar. Porque veja para o notariado. O notariado, o tabelião vai avaliar essa questão, ele vai poder ver se tem toda a materialidade do documento, toda essa relação, entende? E o certificado que vocês também estão falando, do A1, do A3, eu entendo que é a mesma coisa. Veja o que a Franciele falou, no Adobe, qual que é a segurança que vai passar para a gente? Zero, né? Zero. E que nem acho que o Cláudio, né? O Cláudio falou que tem no site, consegue avaliar, pode estar vendo. Então, assim, o notariado também veio pela seguinte forma, ele veio como uma forma de trazer para você a forma digital, mas também trouxe a segurança jurídica, vocês entendem? Então, quando a gente fala sobre notariado, a gente pode ficar tranquilo, tá? Porque quem está fazendo notariado, quem está por trás do notariado, que vai fazer toda a questão do certificado, a videoconferência, é uma pessoa que tem fé pública, né? Tem esse agrega em relação a isso, você entende? Por isso que, às vezes, o certificado que é um pouco mais chato, que você tem que colocar, né, um senha, tira foto, não sei o que, do Gov, né, a gente vê o Gov. O Gov tem que estar tirando 1000 fotos, fazendo um monte de coisa, mas é confiável, né? Então, o certificado digital é uma coisa que, assim, que nem agora, eu tô do outro lado, mas eu já tive do outro lado também, que é do cartório. Às vezes é chato, né? O cara diz assim, mas aquele cartório o cara foi chato, pediu, claro, não era nosso caso, mas às vezes tem pessoas que falam, mas o cartório é chato, pediu isso, aquilo, aquele outro e tal. Claro, tudo tem que ter um bom senso, mas às vezes o que ele está pedindo é apenas uma forma do tabelião poder ter segurança jurídica. A prova jurídica que ele fez tudo. Porque a hora que a corregedoria bater lá, meu filho, ó, é o tabelião, né? É ele que vai responder. Ele vai dizer assim, a corregedoria vai dizer assim, tá, como é que você fez esse certificado e como é que você fez essa parte desse cadastro aqui? Como é que você conseguiu fazer isso? Dessa forma. Aí ele vai ter que responder. Você entende? Então, com certeza, o notariado veio para ajudar, mas também trouxe segurança jurídica, né? Que está no provimento, que ali tem, no começo do provimento, diz toda a parte que ele pede ali de requisitos, materialidade, tudo bem certinho. Mas, então, também tem essa forma que traz segurança jurídica. Porque, assim, a gente sabe, eu agora, como eu sou despachante, né, quem é despachante sabe também, né? Eu também já fui do outro lado, eu sei como é que é cliente. Ele quer saber se realmente vai acontecer o negócio. E se é seguro, tá? Mas e como é que eu vou assinar no celular? Será que vai ser seguro? Será que eu vou fazer? Como é que vai ser? E aí a gente tenta passar o máximo de segurança, né?
Então, a gente, claro, a gente ligava, explicava, conversava por vídeo, dizia, ó, meu nome é tal, Júnior, né? Então, a gente tinha o máximo de cuidado para a pessoa poder também confiar no teu trabalho. Tanto você como cliente, como cartório, ou como despachante, você tem que estar passando essa confiança para o teu cliente. Então, assim, eu digo para vocês, por experiência própria, podem confiar, porque eu sei que dentro do cartório a gente tem muito cuidado quando vai fazer o certificado, né? E tem os requisitos que a gente faz. A gente liga, manda mensagem, faz vídeo, a gente pede todos os dados, né? Fulano de tal, telefone, RG, CPF, endereço, tudo bem certinho. E se a pessoa diz correto, você concorda com o certificado? Sim, concordo. Fechou. Tá? Então, eu entendo que o notariado também trouxe essa forma também de trazer segurança jurídica, né? Essa é a... E o principal ponto que tu falou em vários, né? Segurança, mas celeridade também, né? Porque eu acho que vai estar prestes a acabar, óbvio, tem pessoas que não têm ainda acesso a certificado, ou, por exemplo, o notariado com o Enote Assina substitui a tua assinatura no papel, o reconhecimento de firma, né? Então, exemplo, eu trabalho numa construtora, numa incorporadora, então, às vezes eu tenho vários contratos de prestação de serviços para eu poder efetivar meu registro lá na frente. Arquiteto para fazer incorporação, enfim, topógrafo, vários serviços. Então, se eu fizesse isso não estou nem falando de uma burocracia, porque para mim, quanto mais fluido, melhor, mas se eu fizesse isso de forma física, por exemplo, olha, tá aqui o contrato, posso levar para ti, ou tu vem assinar, perderia muito tempo. Muito. Então, o site, esse link aí que eu enviei, tá no chat aí, eu tive acesso quando eu fui fazer algum procedimento num banco. O banco me retornou dizendo que o meu PDF estava inválido. E aí, o gerente lá, enfim, mandou, olha, tu quiser verificar os próximos, joga aqui que tu vai dar certo. Então, a partir desse momento, qualquer contrato de prestação de serviços, uma procuração que seja, alguma notificação que faça, eu já jogo, porque até o fato de eu imprimir o papel, e aí é também mais um ponto positivo, de tu cada vez mais excluindo o papel, né, físico. E aí tu assina digitalmente, tá? Tem a mesma validade do que teria se tu fosse imprimir, reconhecer firma aí ao teu cartório. Eu acho que daqui a pouco tempo já está excluindo essa parte de realmente fazer tudo de forma física. Eu vou falar para vocês o seguinte. As pessoas mais antigas, elas têm um preconceito ainda, tá? Não sei se vocês sabem, mas a gente que está no meio, a gente sabe que elas têm um pouco de preconceito, elas têm um pouco de medo, né? Mas, assim, eu tive um caso, o cara veio, né? Ele veio de uma cidade de 300 km de distância fazer a escritura, e aí ele veio e me conheceu. Viu quem eu era, conversou comigo, e falou, não, agora eu faço certificado para notariado, porque eu te conheço. Você entende? Às vezes as pessoas têm ainda uma insegurança de saber quem é. Agora também, claro, muita gente me conhece aqui na minha região, né, pelo meu trabalho, pelo meu serviço, pelo cartório e tal. Mas as pessoas ainda de idade têm um pouco de medo de passar, de fazer pelo celular, entendeu? Elas querem conhecer a tua cara, elas querem te ver, você entende? Porque, normalmente, os cartórios antigamente era muito claro, né? Eu conheci muito tabelião, Tem cartório grande hoje em dia que você não conhece o tabelião. Não sei como é que é vocês aí, mas eu sei que tem poucas pessoas que conhecem o tabelião. O tabelião, nunca, né, não é que nunca tá lá, mas ele fica na sala dele, ele fica lá, né? Mas, hoje em dia, claro, tá cada vez mais evoluindo para essa parte que o Cláudio falou, que é diminuir os papéis, poder estar na tua palma da mão, né? Como eu comecei falando, que essa é a intenção do notariado. Mas ainda vai ter um pouco desse medo das pessoas ter que te conhecer, de no cartório ver realmente a pessoa, poder passar aquela confiança jurídica para a pessoa ainda. Mas, assim, futuramente isso vai acabar, né? Até porque, assim, o notariado veio para poder ajudar as pessoas, né? Cada vez mais. Então, ela vai estar podendo ajudar cada vez mais. Acho que é informação também, né? Assim, porque eu acho que o próprio idoso, tu botou o idoso, né? O próprio idoso, às vezes, se tiver uma informação, porque o idoso, ao mesmo tempo, ele tem um preconceito, mas, por vezes, tem um pouco menos de paciência. Então, quando tu dá informação pro cara e fala, olha, isso aqui vai ser seguro e vai ser da mesma forma como se fosse no tradicional, aí ele diz, pô, agora eu só vou fazer assim. Por exemplo disso, os registradores aí, que falaram mais cedo, né?
eu fiz um procedimento de contrato de financiamento, foi a primeira vez que eu usei registradores. Quando eu vi que só era fazer o cadastro do PDF, do contrato de financiamento, que já não precisa fazer escritura, né, já substitui, e leva para registro e sai o protocolo, eu falei, não quero mais fazer físico. Porque me gerou na palma da mão, como tu falou, aí realmente, e a outra coisa, pelo que eu percebi, que pelos registradores, os prazos, que foi mudado recentemente, agora, 2022, são muito mais efetivos, e não digo nem até o limite, eu digo muito são antes. cumpridos, né? Parece que o registrador tem medo da restringência do aplicativo, né? Parece assim, por estar registrado, o registrador já tem esse nome, por estar registrado, parece que, óbvio, o protocolo também te dá essa garantia, mas não é tanto. Então, assim, certidão de inteiro teor, 4 horas. Eu cadastro, às vezes, exemplo, sei lá, tu não trabalha meio-dia. Aqui. 1 hora tá saindo a minha, 1h30, 2 horas tá saindo, não é nem 4 horas. Mas é que assim, gente, eu não sei se vocês, né, eu participei de muita palestra, muita reunião sobre essa lei que saiu, né, eu tive muito registrador que ficou com medo, né, porque achava que 4 horas era muito pouco tempo, né, mas assim, eu entendo que tem inteiro teor que você só vai redigir ali, tipo, é muito rápido, entende? E o negócio jurídico tem que acontecer. Às vezes você tá com o teu cliente e assim, ó, se você falar, ó, eu vou amanhã dar uma resposta, ele desiste. Ele diz, não vou fazer mais porque conversei com minha esposa, conversei com não sei quem, ele já não quer mais fazer, e não faz. Você entende? E aí, às vezes, com uma matrícula em 4 horas, para você ver se tem algum ônus, tem alguma coisa ali, diz, ó, não tem nada, tá tudo certo, vamos fazer. Fechou. Entende? Então, a lei veio também para poder ajudar a parte do cliente, né? Claro, teve algum instalador que, né, pensou que, né, mas com certeza tem, né, claro, a gente não sabe de cada cartório, mas eu entendo que às vezes 4 horas é um tempo bom para poder fazer e poder ajudar o cliente e ele também está ganhando. Quanto mais ele for fazendo interior, mais dinheiro para ele, né? Os emolumentos vai ser para ele. Então, só para também não alongar muito, tu levantou uma situação, porque assim, eu estou há 1 ano no imobiliário, né? Certo. Me formei em final de 2021, aí de 2022, janeiro para cá, eu estou mais ou menos 1 ano. Aí tu falou sobre essa questão de prazo, né? De 4 horas e a visão de quem tá de dentro, como tu já esteve. Tipo, sim. A certidão, porque a gente sempre pede, e eu criei paixão pelo imobiliário por causa dessa parte da leitura da análise, assim, que eu gosto. Sim. Mas tu falou agora, a certidão, é até um pouco, pode até zoar um pouco brusco falando, mas eles confeccionam, quando eu solicito, eles têm que confeccionar desde do exemplo, da primeira verbação até a última, ou ele já tem isso tudo arquivado e aí disponibiliza para ti após o protocolo? Veja só, ele já tem tudo arquivado, porque já foi averbado, você entende? Uhum. Porque já vai... de prazo e tal, na verdade, é chegar ao protocolo, olhar e enviar, né? Isso mesmo, veja só. Na prática. Veja só, tudo vai depender do serviço interno deles. Se eles tiverem tudo digitalizado, tudo certinho, se não precisar que ver se tem alguma verbação ou nada, normalmente, claro, e assim, eu entendo o seguinte, é muito difícil um registrador deixar a verbação de lado, né? Sim. Se ele acabar deixando, é um erro dele, ele vai responder. Mas quando alguém pede uma inteiritor, normalmente já vai estar tudo atualizado. Então, para eles fazer é rapidinho. Tipo, hoje eu fui no registro de imóveis aqui e pedi uma inteiritor e um jogo, né? Inteiritor, ônus e Reaper, né? Que são as 3, né? E em 5, 10 minutos ela fez. Sim. Entende? Foi super rápido para mim. Porque eu sei que ali estava já averbado, porque tinha esse imóvel, foi ganhado de herança e tal, mas estava tudo averbado. Foi rapidinho. Mas aí, que nem eu falo para você, Cláudio, ó, veja só, depende de cada cartório. Tem cartório que é muito antigo ainda. Você entende? Eles não passaram ainda, tipo assim, dos livros para servidor, digitalizar. Então tá ainda todo. É que nem, acho que eu não sei se a Francela ia falar isso. Mas às vezes a pessoa tem que ir lá no arquivo, lá atrás, tirar toda a poeira daquela lá, pegar uma, né, sei lá, espirrando, aquela coisa toda. Por quê? Porque tá lá há muito tempo guardado, os livros ficam lá, entende? Vai ter cartório que vai fazer certidão para você, que nem eu. Vai ter cartório que vai fazer para você em 5, 10 minutos. Você entende? Então depende, varia de cada caso. Aqui, por exemplo, eu trabalhei aqui em Campo Grande, são 3 cartórios de registro de imóveis. Então, Cláudio, a primeira coisa que eu gostaria de clarear na sua mente. A matrícula imobiliária ela é uma ficha.
Ela é uma ficha aglutinadora de atos. Então, por exemplo, desde a abertura de uma matrícula de um lote, por exemplo, vou dar um exemplo, lote 1 da quadra 1 do bairro X. Quando abriu aquela matrícula, aquela descrição, vai se aglutinando todos os atos que ocorreu naquele lote, naquela ficha. Então, a averbação de construção, o primeiro registro de compra, e aí vai aglutinando. Essa ficha, ela fica num arquivo. Quando, por exemplo, o cartório, ele se cadastrou, ele pegou o arquivo digital dele, porque eu tive que... O nosso cartório, por exemplo, ele é era muito grande onde eu trabalhava. Então, ele teve que digitalizar todas as matrículas e deixar num arquivo, disponibilizar num sistema. Toda vez que uma pessoa pede uma matrícula digital, por exemplo, ele vai lá, busca no sistema a ficha. Essa ficha já está digitalizada. O que acontece? Antes de liberar essa matrícula, realmente, eles confirmam no arquivo, eles ligam no setor, ou vai mesmo pessoalmente no setor, verifica se aquela ficha que está digitalizada é a mesma do arquivo. Ou seja, se todos os atos, ato 1 a 10, está na mesma digitalizada. Porque pode ocorrer de estar digitalizado um arquivo, só que só ter de 1 a 9. E lá na ficha mesmo já está a averbação 10. Então, eles confirmou no setor, lá era setor diferente. Então, a gente ligava, falava, a ficha tal, ou a gente mandava pelo Spark, pela mensagem ali no sistema, a ficha tal tá com ato 10, é o último ato, e o setor ia lá e confirmava, é o último ato. E aí gerava a certidão digital. Então, essa matrícula vai ser disponibilizada rápida. O que não vai ser disponibilizado rápido? Por exemplo, se é um loteamento antigo, vou dar um exemplo, tá? Um loteamento antigo, e não tem matrícula aberta ainda para essa unidade, vai ter que ser feita uma matrícula de inteiro teor, uma matrícula que aqui chama de filha, né? Tem a matrícula mãe, que é de todo o loteamento, e a matrícula ficha, ou lote vago. Porque aí eles vão ter que digitalizar essas informações, ou escrever essas informações, pegar do arquivo de mapa, e aí essa matrícula vai demorar um pouquinho mais. Esse inteiro teor, ela vai demorar um pouquinho mais. Então, tem cartório que até passa das 4 horas ou até 5 dias úteis para responder essa certidão desse imóvel de lote vago. Agora, quando tá tudo ali bonitinho, atualizado, digitalizado, já tem uma matrícula aberta para esse lote, para essa unidade, vai ser gerado rápido e muitas vezes, assim, igual o que acontece aqui, nem é em 4 horas, é 1 hora, 30 minutos, rapidinho. Porque o notariado traz isso também, né? Essa parte de ser eletrônico, digital e algo mais rápido. Ano passado, quando teve mudança de prazo, teve muito manifestação dos cartórios, né, em relação a isso. Mas, olhando com essa visão de vocês de dentro do balcão, eu vejo que, na verdade, não é o fato do dia a dia depois da instituição da lei, né? Tipo, 4 horas me parece ser um prazo até bom. A questão foi essa mudança que eles tiveram que fazer de digitalizar para depois seguir o expediente do dia a dia quando chegar para o protocolo normal ali. E também, assim, por exemplo, os cartórios, eles têm muito fluxo diário de pessoas que estão ali a todo momento pedindo. Sim. Então, por exemplo, um funcionário está atendendo as pessoas que estão fazendo os pedidos no programa, no sistema, ou por e-mail, ou pelo sistema do registradores, e os outros estão atendendo o balcão. Às vezes, a gente tem que pegar essa pessoa que está atendendo somente o sistema eletrônico e ir para o balcão, porque ali está cheio de gente. Então, assim, o que atrapalha o cartório? Eu vejo isso. É muita coisa para fazer. Tem atender o físico e também tem atender o eletrônico. Tem atender isso. Então, isso, às vezes, eles vão reclamar disso, dessa maior demanda. Porque se o público que eles atendem são aquele público que está ali no cartório, é diferente. Não, se é um público que eu tenho que responder por e-mail, eu tenho que dar mais atenção também, porque a corregedoria vai estar cobrando desse cartório que dê atenção para essa pessoa do sistema. Então, é bem isso mesmo. Ela mandou aqui na roça, eu ligo antes e confirmo porque geralmente nunca está. Na roça é boa, né? Às vezes tem que pedir, né, gente, a verbação, às vezes daqui a pouco é tudo, né? A gente não sabe sobre a verbação, que pode estar por vir. Então, vamos lá, não sei se tem a cereja do bolo, se quer que eu fale sobre o artigo 19, de exemplos. Isso, sim, por favor. Eu não sei se vai ter mais gente que vai entrar, que eu falar essa última, não sei se essa, porque eu acredito que não, entrar não, só sair mesmo. Por causa que esse aí acho que é o que todo mundo pensa, né? Onde é que tem que ser feito, né?
Ótimo. Eu vou falar, então, eu vou dar 3 exemplos, tá? Vamos até que horas, não sei. Não sei se alguém tem mais dúvidas, como é que tá a situação. Estou por vocês, a gente pode Não, falar eu sobre tô o louca artigo para esse 19. artigo, Júnior, vai. A gente pode falar sobre esse artigo e se tiver debate, a gente vai debatendo, mas, Ana, fica à vontade, a gente vai estar com um encontro gravado, então se perder qualquer coisa, vai estar lá salvo. Tá, então vamos lá, gente. Na verdade, assim, ó, eu vou dar 3 exemplos, tá? Daí, quando eu for falando, vocês podem me pedindo, tá? O primeiro é o seguinte, então, imóvel localizado em Florianópolis, Santa Catarina, qualquer tabelionato de Florianópolis pode lavrar a escritura, independente do local da residência do comprador. Esse é o primeiro. Não sei se ficou alguma dúvida. Então, vamos lá para o segundo. O segundo, imóvel localizado em Florianópolis e comprador domiciliado em Curitiba. Qualquer tabelionato de Florianópolis ou Curitiba pode ser feito. Um dos dois. Florianópolis ou Curitiba, que é onde tem o imóvel e onde tem o comprador, tá? O terceiro exemplo é o seguinte, imóvel localizado em Florianópolis e o comprador domiciliado em Joinville. Qualquer tabelionato de qualquer cidade de Santa Catarina pode fazer. Então, veja só, qual que foi aí a situação? O comprador, o adquirente, mora em Joinville. Então, qualquer tabelionato da região de Santa Catarina ele pode escolher, né? Tem um tabelionato perto dele lá, ele pode escolher fazer lá. Você entende? Então, na verdade, ficou algumas dúvidas que eu vi que o pessoal teve, né, sobre a situação de cada imóvel, né, de cada imóvel, aonde pode ser feito. Então, vai muito da questão do imóvel, tá? Aonde está localizado o imóvel e aonde está localizado o adquirente. Isso que vai mandar. Entende? Então, e aí, se o imóvel for que nem ali de Joinville, ele pode escolher em situação de qualquer cartório de Santa Catarina, né? Eu conheço cartório de Santa Catarina aí na parte de baixo, né, do litoral, ali perto da Tainá, ali Porto Belo, Itapema, não sei se tem conhecimento ali da Porto Belo, que tem a Deise, tem o Ultramar, é muito rápido, gente, eu já precisei, é muito rápido, eles são, assim, ó, excepcional. E trânsito, e pessoas em trânsito, por exemplo, imóvel do Mato Grosso do Sul, parte de Mato Grosso do Sul. Eu estou, porque assim, em tese, antes do provimento, se eu tivesse em qualquer, eu posso lavar a escritura no Brasil inteiro, posso fazer atos. Aí, por exemplo, eu vou lá passear em Santa Catarina e eu quero lavar minha escritura lá no estado de Mato Grosso do Sul. Tá. Você pode ainda, tá? Não quer dizer que você não possa lavrar, você pode lavrar no Brasil inteiro a escritura. Mas pelo e-notariado? Pelo notariado, você deu o exemplo do seguinte, do qual você está no Mato Grosso e veio para Santa Catarina, isso? Trânsito, por exemplo, isso que eu tô falando para você. Por exemplo, eu não dar um endereço de domicílio, por exemplo, o imóvel é de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e certo. As partes também de Campo Grande. Aí uma das partes, por exemplo, está em trânsito, ela não tem uma residência, ela não está alugada, ela está em trânsito, ela está viajando em Santa Catarina, ela quer lavrar lá e as outras assinar pelo e-notariado daqui. Tá, veja só, o que eu entendo. Cada cartório, teve alguns cartórios que eu pedi para fazer que eles pedem comprovante de endereço. Então, isso que eles estão pedindo. Entendeu? Aí, como é que você vai comprovar? Não, eu moro lá no Mato Grosso, mas eu estou de passagem. Mas aí, veja só, eu já fiz a situação. Eu fiz a escritura, tá? E o cara tava lá no Pantanal, pescando. E aí eu falei assim, fulano, bom dia, tudo bem e tal? Bom dia, tô de férias. Falei, pois é, mas eu precisava fazer a escritura, podemos fazer a videoconferência para eu poder lavrar aqui, fazer a videoconferência? Ele falou, podemos, não tem problema nenhum. Liguei para ele, ele fez lá para mim, tava lá no meio do mato, não tem problema nenhum. O que eu entendo do teu lado, tá? Ele pode fazer na comarca ali, fazer a situação e pode depois fazer videoconferência em qualquer lugar. Só que o cadastro não vai dar, porque eles pedem o comprovante de endereço. Você entendeu? E aí não tem como. Porque você vai chegar lá, digamos, do Mato Grosso, vem visitar a Tainá, vem para Freiburg para cá. E chega assim, não, vamos no cartório lá fazer o cadastro. Daí o tabelião vai dizer assim, não, eu preciso do comprovante de endereço. E aí, com o comprovante de endereço, vai aparecer que foi lá de
de Mato Grosso do Sul, não tem como. E aí não vai conseguir ser feito. Acho que ela acabou saindo até da reunião, né? Caiu, acho, a ligação dela. Mas eu entendo dessa forma, entende? Então não tem como, porque ele é um requisito para fazer o cadastro, é a parte do comprovante de endereço. E aí não tem como ser feito. Mas, claro, a videoconferência, que nem eu falei, se a pessoa fez o cadastro, tá tudo certinho a escritura, a videoconferência pode ser feita em qualquer lugar, a pessoa pode estar lá onde for, vai ser feito. Porque, assim, daqui a pouco você tem o teu cliente diz assim, não, mas eu vou tirar férias, não consigo assinar a escritura porque eu quero estar lá e tal. Eu diz assim, ó, vou te falar o seguinte, isso não impede, só se você não quiser, mas o cartório pode entrar em contato com você para fazer videoconferência a qualquer momento e se você aceitar, beleza, não tem problema nenhum. Antecipa, né, a parte cadastral. Claro, com certeza. Tipo assim, né, Tainá, a gente pegou um cliente, digamos, você pegou um cliente, Júnior, eu vou viajar, vou ficar 20 dias lá no Acre, não sei, vou pro Acre passar a ver meus parentes, não tem problema nenhum. Eu faço o cadastro aqui digital, mando o cartório providenciar a escritura, quando estiver pronto, eles vão ligar para você, eu vou fazer a videoconferência, tudo certinho, e acabou. Porque o que vale é o certificado, né? Aonde você fez. E aí, se você tiver aonde você for, a videoconferência vai ser feita. Legal. Fala, Cláudio. Parece que o objetivo, assim, foi amarrar a questão da tabela de emolumentos, né? Assim, de eles não... Cada tabelionato se proteger, assim, de uma certa forma. Porque, por exemplo, do imóvel. O imóvel ou é no local do domicílio do imóvel, né, como tu falou aí, isso, ou do proprietário, do adquirente. Do solicitante, né, do adquirente que vai solicitar algum ato. E aí, quer ou não, vai amarrar ali se, por exemplo, se o imóvel for, como tu falou, do domicílio do comprador, né? Sim. No mesmo estado, ele pode fazer em qualquer tabelionato. Isso. Porém, dentro do mesmo estado. Então, assim, bota uma barreira ali de falar, por exemplo, eu falo aqui do Pará. Não existe escritura de incorporação, né? Mas a incorporação aqui, com a tabela de emolumentos de 2023, está na faixa de R$17 mil. E assim, fazer a incorporação, e é uma coisa que eu não sei se nas outras tabelas de emolumentos nos outros estados aí você tem divergência, porque aqui é incorporação e ainda tem inscrito, independentemente do número de unidades. Então, se o incorporador está incorporando, se ele está fazendo um empreendimento com 10 casas, ele vai pagar 17 mil. Se ele vai fazer um empreendimento com 100 casas, ele também vai pagar 17 mil. O VGV dele vai ser diferente, mas eu não sei se isso é padrão. Mas se não for, eu acho que 17 mil numa incorporação tá bem alto aí, né? A instituição de condomínio também é um valor alto. Então... Super. Porque assim, aqui em Santa Catarina, o valor de uma instituição de condomínio é R$900, 900 e pouco. Tá? Não chega nem a ser R$1.000, acho que agora até foi para 1.000. Mas de cada unidade é um valor, tipo assim, R$25, R$30 por unidade. Tá? Então, pense, para 17 mil, é muito dinheiro, gente. É um desestímulo, né? É um desestímulo. Eu tô até checando aqui para ver se eu não estou falando errado, mas olha, a instituição de condomínio, na verdade, perdão, a instituição de condomínio é 17 mil e a incorporação é 5 mil e uma fração. Que é esse inverso, né? A instituição é mais cara que a incorporação. É muito caro, né, na verdade. Mas até esses dias eu falei no grupo ali, a nossa tabela de Santa Catarina, a gente tá no céu, né? Porque dos outros... Aí... Brasília também, né, parece. Oi? Dizem que Brasília também é barato. Mais ou menos, né? Eu acho que ainda, pela minha experiência que eu tive em cartórios, o Santa Catarina é melhor. Aqui em Maceió também é barato. O teto é 2 e pouco. Então é baixo também. É baixo. Não, do notariado a questão da competência, porque assim, isso de imóvel, né? O imóvel tem que ser, as regras que tu falou, as exceções, na verdade, mas, por exemplo, escritura que não seja vinculada ao imóvel, um inventário, por exemplo, uma escritura de inventário. Eu posso continuar fazendo em qualquer lugar do Brasil, ainda que seja notariado, né? Pode. Porque aí eu consigo fugir do emolumento. Por exemplo, eu não faria aqui no Pará, que nenhum cartorário esteja me vendo agora, mas eu faria, por exemplo, em Brasília, Santa Catarina, que é mais barato. Aí o registro, se for imóvel, eu não vou escapar, né? Mas sim,
Mas em relação aos emolumentos daqui, é super barato perto dos outros aí, nem comparação, né? Não, aqui sofre. Aqui o construtor sofre. Quando a gente leva o orçamento, o cara já... Aí o pessoal reclama, né? Não, bastante. E assim, principalmente porque eles têm uma ideia que me parece que vai ter uma PL, um projeto de lei aí, para ter uma tabela de emolumentos unificada do Brasil todo, né? Mas eu acho que é só aquela história de rumor ainda, não sei. Só que eu acho que isso ia desnivelar muito. Como exemplo, o Pará, se eles fizessem isso e a tabela fosse um preço acessível, ia sair, os construtores, por exemplo, os construtores então ia sair ganhando. Sim. Então, aqui parado, talvez teria que aumentar para o Pará poder ficar igual. Então, na lógica de emolumento, de preço mesmo, né? Só que aqui realmente é exorbitante a tabela. Na verdade, eu nem falei para Tainá, às vezes tem os clientes, né, que já, aqui em Santa Catarina é caro, né? Vai fazer escritura aí no Pará, Mato Grosso, aí eu quero ver. É de chorar. É verdade. Eu não sei se ficou alguma dúvida sobre o artigo 19 ali, não sei se pegaram, se tem alguma dúvida. Na verdade, a gente tem dúvida na prática, né? Quando chega na prática, a gente tem essa dúvida, mas se quiser, tá me pedindo também, né, sobre isso no grupo, me pedirem, não tem problema nenhum. Porque quando a gente vai fazer na prática a questão ali, né, quando precisa mesmo, daí surge a dúvida. Mas é sempre assim, né? Mas é simples. Eu não sei se tem mais alguma dúvida, querem falar mais alguma coisa sobre o notariado, se ficou claro. Essa parte aí, na verdade, o domicílio ou imóvel que foi em Santa Catarina, o cara tem sorte. E que for no Pará, o cara tem azar, porque não vou fugir, né? Foi assim, o inventário, eu vi um link, que era uma landing page e tal, que tem no Google, do nada, assim, de um escritório de advocacia falando sobre inventário e como reduzir o custo, né? Que era justamente isso, sair do teu estado para fazer uma escritura em Santa Catarina, fazer em Brasília, enfim, porque Pará e outros estados são muito caros. Aí teria como reduzir. Agora, nesse caso aqui, não tem nem opção, uma margem de manobra para dar para o construtor. Falar, olha, bora fazer essa escritura de compra e venda em Santa Catarina. Aí fechou o empresariado totalmente aqui, né? Aí a minha dúvida, de forma física, presencial também, eu não teria como fazer isso, porque eles dizem que escritura pública em qualquer jurisdição, né? Qualquer estado. Isso. É que, na verdade, tem os requisitos do artigo 19, né? Você entende? Porque pelo notariado. Não é notariado, mas se eu fosse presencialmente aí em Santa Catarina, fazer uma escritura pública de compra e venda. Entendeu? E trazer para o registro para cá, porque o registro não fujo, né? Pode ser feito. O que pode ser feito? Você pode fazer uma procuração. Veja só, você pode fazer uma procuração, digamos, você fez uma procuração para alguém aqui assinar, digamos, fez uma procuração para o Júnior assinar, certo? Pode ser feito sem problema nenhum. Você entende? Porque com a procuração passa os poderes para mim aqui, digamos, né? Para eu poder assinar por você a escritura. E a escritura vai para você do mesmo jeito, você vai registrar do mesmo jeito, porque a escritura vai estar nos requisitos da lei, vai ser feita de forma certa. E os emolumentos vai ser de Santa Catarina, entendeu? Pois é, porque aí nesse caso é vantagem eu fazer, eu querendo nessa ideia de fugir do emolumento, que aqui é caro, ou em outro estado aí que ele falando também é caro. Sim. É mais vantagem eu fazer presencialmente, porque o notariado me amarra, no caso, né? Mas aí o que você pode fazer? Você pode, não tá tabelionato, fazer uma procuração, manda a procuração, aí alguém assina para você aqui, entendeu? E aí você faz os emolumentos. Sim. Não, porque aí me parece que o notariado amarrou ainda mais essa questão de proteger cada estado em relação ao seu emolumento, né? Quando for imóvel. Porque aí eu falo, o que era vantagem para mim fazer de forma digital e para a parte também, eu falo, olha, infelizmente nesse caso aqui, dessa compra e venda, eu não vou conseguir. A gente vai ter que preposto alguma coisa em outro estado. Quanto que custa uma compra e venda aí? Uma estrutura de compra e venda? É variável de acordo com o preço do imóvel, né? Então, se pegar aqui uma margem aqui de 270 mil até 433 mil, eu tenho que pagar 2.800. Não dá tanta diferença. Aí, exemplo, bora chutar alto. Se eu for fazer uma escritura de um imóvel de 2 milhões até 4 milhões, eu tenho que pagar 33 mil. É aí que te pega, porque veja só, aqui o teto vai até 200 e pouco, 200 e poucos mil. Passou disso, vai ser o mesmo valor, entendeu? Não, aqui o teto
aliás, o teto não. A partir de 5 milhões, tu paga 43 mil. Nossa. Aqui você vai pagar 2.032. Aqui eu não vou falar isso pro construtor, o cara vai querer se mudar para Santa Catarina para construir aí, porque... Ou começa a fazer serviço aqui em Santa Catarina nos cartórios, né? Nada impede ele fazer uma procuração para alguém ensinar aqui para ele, né? Ele vai fazer. Mais alguma coisa, gente? Da minha parte, está esclarecido. Assim, né? Foi maravilhoso. Maravilhoso. Eu fico, assim, encantada com o teu nível de conhecimento no notariado, é muito profundo mesmo, mas também não é preciso esperar menos, né? Trabalhando na implementação, vivi isso há 3 anos, né? Sim, se vocês, claro, né, se surgirem mais dúvidas sobre questões de notas, eu posso estar vindo falar com vocês sem problema nenhum, eu não tenho problema nenhum de vir compartilhar com vocês meu conhecimento, sabe? Para mim, né, então eu posso estar vindo conversar com vocês. Tem bastante coisa em notas que tem bastante dúvida, né, sobre escritura, sobre procuração, sobre reconhecimento. Então, tem muita coisa que, às vezes, a gente acaba tendo alguma dúvida, né? Até teve esse também sobre uma guia de TCMD, de usufruto. Então, eu adquiri bastante conhecimento, mas eu não tenho problema nenhum. Se vocês me chamarem, eu venho aqui, explico para vocês, né? Para mim. E o notariado foi uma coisa nova que veio para ajudar, por isso que aquele dia eu pensei, não, eu até entrei no grupo, e meus grupos é tudo silenciado, eu não vejo, né? E aquele dia eu falei, não, mas tá errado, mas vou ajudar. Falei, não vou meter, mas eu fiquei naquela ajuda, não ajuda. Eu falei, não, vou ajudar. Daí eu comecei a falar, porque a gente vê que não é que tá errado, mas a pessoa tá passando uma informação, entendendo de uma forma um pouco negativa do notariado, e não é isso, sabe? As pessoas têm que entender que o notariado veio para ajudar. Então, né, eu pensei, não, eu vou ajudar a pessoa, vou compartilhar meu conhecimento para que isso traga positividade para a pessoa, entende? Que não tenha aquela coisa ruim perante uma visão negativa perante o notariado, né? Sim. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que eu faça mais um aulão, ajude vocês, podem me chamar. Júnior, surgiu uma dúvida específica aqui, que é... Mas eu acho que é rápido. Não sei, o artigo 30 fala do provimento sobre ato notarial híbrido, né? E aí é uma parte fazer aquela questão que a gente estava conversando do idoso e de uma pessoa que não tem tanto preconceito, por exemplo. Um vai assinar a escritura pelo notariado, certo, e o outro vai assinar a escritura presencialmente. Isso não tem problema nenhum. Veja só, o que você faz? Vou te explicar. Você faz na prática. Você faz escritura pública, certo? Você faz todo o processo do notariado, você faz certificado, digamos, do João, do Pedro e da Maria. Fez a videoconferência com os 3, fechou? É os 3 só? Os 3 só, ok. Aí lavra, e aí você pega a folha do livro, né, timbrado, as pessoas vão lá e assinam. E vai ter junto as assinaturas digitais junto com as deles, que eles vão assinar ali à mão, manualmente. Pode ser feito. Pode ser feito. Minha dúvida é, tipo, um em um estado, o comprador e o vendedor. Uhum. O comprador está em São Paulo, tem notariado. Certo. O vendedor está aqui em Belém, no Pará, e não tem notariado. Não tem problema nenhum. Aí, como é que o de Belém vai assinar físico? E aí, não sei, se manda para cá e escaneia, né? E depois manda de novo. Não, veja só. A folha do livro não pode ser do cartório. Você entendeu? Então, digamos, a pessoa que fez a questão, digamos, o comprador morava em São Paulo e o vendedor morava em Freiburgo, correto? O de Freiburgo vai assinar lá na frente do tabelião do escrevente, lá no cartório. E o de São Paulo vai assinar pelo notariado. Você entende? Porque a escritura não pode ser do cartório. Que nem você falou, digitalizar, mandar para a pessoa e a pessoa assinar. Não pode. Entende? A pessoa tem que ir até o tabelionato assinar a escritura lá na frente do tabelião do escrevente. Ela não pode estar saindo do cartório a escritura, a folha do livro. É o procedimento, por exemplo, tu deu o exemplo de um procedimento híbrido no mesmo cartório. Isso mesmo. E aí funciona, porque o Código de Normas diz isso, não pode ser feito, entende? Mas ele pode estar lá em São Paulo e assinar por lá, sem problema nenhum.
Só que aí primeiro você faz a videoconferência com ele, lavra, imprime a escritura e pede para o outro assinar. Pede para a pessoa que vem até o cartório para assinar, não tem problema nenhum. Entendi. Era isso? Nesse caso aí, eu acho que eu entendi a pergunta do Cláudio. Nesse caso, se a pessoa estivesse em outro estado que não fosse o cartório, se ele precisasse assinar, ele poderia comparecer a um cartório da região e se cadastrar para poder assinar essa documentação? É isso que eu estou falando. Ou não? Você pode ir no outro cartório mais perto e assinar isso? Isso. Porque, por exemplo, vamos dizer que eu tenho... A escritura foi lavrada aqui, certo? Maceió, e um cliente que é dono do imóvel tá sei lá, em qualquer lugar do país, e o outro também está viajando, está em trânsito e está em São Paulo. Não, certo? Não pode. Porque eu entendi a questão, para ele ir no cartório mais próximo e assinar isso, né? Para ter uma integração, digamos, entre cartórios, né? Tipo, o cartório vai lá, digamos, de São Paulo, passa para aquele lá que está chegando, que ele vai poder chegar lá e assinar. Não pode, entende? Tem que ser somente no cartório que foi lavrado, porque não pode, digamos, mandar digitalizado ou mandar um arquivo, ele imprimir na hora e a pessoa pegar a assinatura. Não pode. Aí. Foi entendido? Ficou certo? Era isso, Cláudio? Acho que sim. Minha dúvida é mais ou menos essa, por exemplo, eu estava pensando na ideia de a pessoa, pelo notariado, ter certificado de um cartório em São Paulo, querendo fazer a escritura pelo tabelionato de São Paulo, e a pessoa aqui em Belém, de forma presencial, sem notariado, assinar dessa forma física, entendeu? Mas veja só, ele lavrou onde a escritura? Pelo e-notariado de São Paulo. Não pode. Referente ao tabelionato de São Paulo, no caso. Pelo emolumento de São Paulo e tudo. Ele poderia fazer o seguinte, ele podia fazer em Belém, certo? Sim. Fazer em Belém, ele assinar a escritura lá presencial e fazer a videoconferência com o cara de São Paulo. Poderia. Entendeu? Porque aí pode, porque ele não pode, digamos, tirar essa questão tirar essa questão do cartório que está lá de mandar para o outro, entendeu? Sim. Ele tem que ser assinado onde foi lavrado. Lá. É isso mesmo. Tu só inverteu a ordem e fechou a resposta, digamos assim. Mas é isso mesmo. Tranquilo. Obrigado, hein? Imagina. Era isso, Tainá? Eu acredito que sim, Júnior. Acho que a gente está chegando no final, né? O pessoal está saindo, acho que está todo mundo meio cansado também, mas a gente não se limita ao encontro de hoje, né? Acho que a gente pode contar sempre um com o outro. Ô, Júnior, eu quero frisar o convite para você participar do nosso encontro do estudo da Lei 14.382, né? Sempre que você puder, você participa. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma mudança no dia de novo, porque minhas aulas vão começar da faculdade, mas aí a gente estuda um outro dia, para você participar e vem estudar com a gente as novas leis aí, as alterações da 6.015, né? Sim. Não, eu venho, o que eu puder ajudar, o que eu souber, né? Eu tô aí para ajudar. É isso aí, a gente estuda junto, a gente bate cabeça junto, né? E um vai contribuindo com o outro, bem legal esse grupo também. Fica aqui meu agradecimento em nome de todo mundo que já participou também. Muito obrigada pela disponibilidade até esse horário. Foi muito proveitoso, muito bacana. Adorei a tua fala, adorei a tua dinâmica, tá? O teu conhecimento. Foi um prazer te conhecer. Imagina, Tainá. Um abração, tá, gente? E até mais, o que precisar de mim, só me chamar. Obrigada, Júnior.